Em 2025, uma única imagem de Abby e Brittany Hensel segurando um bebê circulou pelas redes sociais e foi suficiente para reacender uma onda de especulações. Em poucas horas, surgiram versões diferentes da mesma história. Algumas pessoas afirmavam que uma delas estaria grávida, outras diziam que havia riscos médicos graves envolvidos, e não faltaram interpretações dramáticas que ignoravam qualquer contexto real. O mais curioso é que nenhuma dessas narrativas vinha acompanhada de confirmação ou de fontes confiáveis. Abby e Brittany, como já fizeram tantas vezes ao longo da vida, não se pronunciaram para alimentar ou negar rumores. Apenas seguiram com a rotina. Ainda assim, a pressão pública cresceu. Esse episódio revela menos sobre elas e mais sobre como a internet transforma vidas reais em histórias simplificadas. No centro disso tudo, estão duas mulheres que há décadas convivem com a curiosidade constante, tentando preservar algo essencial, o direito de existir, sem serem reduzidas a um único tipo de narrativa. Um começo marcado pela incerteza, mas também por cuidado e escolha. Abby e Brittany nasceram em 7 de março de 1990, em Minnesota, em um contexto médico que imediatamente chamou atenção pela raridade. Desde o início, os profissionais de saúde sabiam que se tratava de uma condição incomum que exigia acompanhamento cuidadoso e decisões difíceis. Elas nasceram unidas pelo tronco, compartilhando parte da estrutura corporal, o que tornava cada etapa do desenvolvimento inicial mais delicada do que o habitual. Nos primeiros dias, a preocupação principal era a sobrevivência e a estabilidade. No entanto, por trás dos termos médicos e dos exames, havia uma família lidando com algo profundamente humano: a chegada de duas filhas ao mesmo tempo, com um futuro incerto, mas cheio de possibilidades que ainda não podiam ser definidas. Em vez de tratar aquele momento apenas como um caso clínico, seus pais passaram a construir uma rotina de cuidado, acompanhamento e presença constante, tentando equilibrar medo e esperança em igual medida. Decisões médicas difíceis e o significado de permanecer juntas. Em algum momento da infância, cirurgiões discutiram a possibilidade de separação. Era uma decisão teórica e prática ao mesmo tempo. Em teoria, poderia oferecer individualidade física. Na prática, envolvia riscos elevados e incertezas profundas sobre o resultado. Diante disso, a família precisou tomar uma decisão que não tinha respostas simples. Optaram por não seguir com a separação, compreendendo que qualquer intervenção extrema poderia colocar ambas em perigo. Essa escolha não foi retratada como um gesto heróico ou definitivo, mas como uma decisão de preservação da vida possível naquele contexto. A partir daí, a trajetória delas passou a ser construída dentro dessa realidade. Duas pessoas, duas consciências, mas um corpo compartilhado. O mais importante é entender que essa condição não define toda a experiência delas, mas faz parte do conjunto de circunstâncias com as quais aprenderam a viver desde muito cedo, com apoio médico contínuo e adaptações constantes ao longo do tempo. Do funcionamento do corpo à construção de uma coordenação única, Abby e Brittany compartilham um corpo, mas têm sistemas individuais de percepção e controle. Cada uma coordena uma parte específica dos movimentos, o que exige uma sincronização constante para tarefas simples do dia a dia. Ao longo dos anos, isso deixou de ser apenas uma questão biológica e se tornou também um exercício de cooperação. Caminhar, segurar objetos ou realizar atividades básicas exige comunicação constante e uma forma de entendimento que não depende apenas de palavras. Apesar disso, elas desenvolveram uma rotina funcional que permite autonomia em muitas situações. O que para outras pessoas pode parecer automático, para elas envolve um nível maior de atenção
e alinhamento. Ainda assim, isso não impede que vivam com naturalidade. Pelo contrário, mostra como o corpo humano pode se adaptar de maneiras surpreendentes quando há tempo, convivência e aprendizado contínuo. O foco nunca foi normalizar suas vidas, mas encontrar equilíbrio dentro da própria realidade, infância compartilhada e a construção de duas identidades. Crescer em New Germany, uma pequena cidade de Minnesota, significou viver sob olhares constantes. A curiosidade das pessoas fazia parte do cotidiano, especialmente durante a infância. Mesmo com o esforço dos pais para oferecer uma rotina comum, com escola, amigos e atividades regulares, Abby e Brittany percebiam que sua presença despertava reações diferentes. Algumas eram de admiração, outras de estranhamento e muitas, simplesmente, de curiosidade. Dentro de casa, no entanto, havia espaço para desenvolvimento individual. Com o tempo, elas começaram a criar formas próprias de expressar identidade. Usavam linguagem de maneira consciente para marcar opiniões diferentes e, ao mesmo tempo, reforçar momentos de concordância. Esse processo não era apenas linguístico, mas emocional. Aprender a crescer juntas significava também reconhecer que existiam duas perspectivas constantes dentro de uma mesma experiência de vida, e que ambas precisavam ser respeitadas. Personalidades distintas e a convivência como aprendizado diário. Apesar de compartilharem o mesmo corpo, Abby e Brittany desenvolveram personalidades próprias ao longo do tempo. Abby tende a ser mais analítica e cautelosa, enquanto Brittany costuma demonstrar uma abordagem mais leve e espontânea diante das situações. Essas diferenças, longe de serem um obstáculo, funcionam como parte do equilíbrio que elas construíram. No dia a dia, isso se reflete em pequenas decisões, o ritmo das atividades, a forma de reagir a desafios e até preferências pessoais. Naturalmente, nem sempre há alinhamento imediato, e isso exige negociação constante. No entanto, o que se observa é um padrão de adaptação mútua que se fortaleceu com o tempo. Em vez de tentar eliminar as diferenças, elas aprenderam a integrá-las. Essa convivência mostra que identidade não é algo fixo ou isolado, mas algo que também pode ser compartilhado sem deixar de ser individual. Educação, rotina escolar e o desafio da exposição pública. Durante a vida escolar, Abby e Brittany enfrentaram um equilíbrio delicado entre aprendizado e exposição. Estar em sala de aula significava não apenas estudar, mas também lidar com a curiosidade constante de colegas e adultos. Ainda assim, elas seguiram o percurso educacional com determinação, participando de atividades e construindo amizades. A escola também foi um espaço importante para desenvolver habilidades sociais e reforçar sua autonomia. Seus pais desempenharam um papel essencial ao incentivar uma rotina o mais comum possível, sem transformar cada experiência em algo extraordinário. Ao mesmo tempo, a visibilidade pública começou cedo, especialmente após aparições em documentários e reportagens. Isso trouxe oportunidades, mas também desafios relacionados à privacidade. Crescer sob atenção externa exigiu maturidade precoce e uma compreensão clara de que nem tudo poderia ser controlado. Vida adulta, formação acadêmica e carreira como professoras. Na vida adulta, Abby e Brittany seguiram um caminho acadêmico e profissional consistente. Ambas se formaram na faculdade e escolheram a área da educação, atuando como professoras. Essa escolha reflete não apenas uma carreira, mas também uma forma de construir independência dentro das possibilidades reais de suas vidas. Trabalhar em sala de aula exige organização, responsabilidade e presença constante, algo que elas desenvolvem diariamente em conjunto. No ambiente profissional, são reconhecidas não por sua condição física, mas por sua competência e dedicação.
Essa transição da infância para a vida adulta marca um ponto importante. Elas deixaram de ser vistas apenas como curiosidade médica e passaram a ocupar um espaço social ativo, com contribuições reais. Ainda assim, a atenção pública nunca desapareceu completamente, o que exige delas uma constante gestão entre vida pessoal e exposição. Relacionamentos, perguntas repetidas e a curiosidade pública. Ao longo dos anos, algumas perguntas se repetem com frequência. Como funcionam relacionamentos? Como lidam com a ideia de casamento? Ou como questões pessoais se encaixam em suas vidas? Essas perguntas, muitas vezes feitas com curiosidade genuína, também podem ignorar o fato de que se tratam de duas pessoas com autonomia emocional e individual. Abby e Brittany já demonstraram, em diferentes momentos, que preferem manter aspectos da vida pessoal longe de interpretações externas. O problema não está na curiosidade em si, mas na tendência de transformar suas vidas em algo que precisa ser explicado constantemente para o público. Na prática, elas vivem com os mesmos desejos, rotinas e escolhas que qualquer pessoa adulta, ainda que dentro de uma estrutura física única. Reduzir essa realidade a perguntas simplificadas raramente captura sua complexidade. Entre o olhar do mundo e o direito de apenas viver, a trajetória de Abby e Brittany Hensel é frequentemente contada através de lentes externas, médica, curiosa ou sensacionalista. No entanto, por trás dessas interpretações, existe uma vida construída com constância, trabalho e relações pessoais. O desafio contínuo não é apenas físico, mas também social. Lidar com expectativas, projeções e narrativas que nem sempre correspondem à realidade. Com o tempo, elas desenvolveram uma forma de existir que não depende da aprovação ou compreensão total do público. Isso não significa isolamento, mas sim equilíbrio. A história delas não precisa ser reduzida a um rótulo ou a uma única explicação. Em vez disso, pode ser vista como uma vida que segue em frente, com complexidade, autonomia e humanidade. No fim, talvez o mais importante seja reconhecer que elas não são uma exceção a ser constantemente explicada, mas duas pessoas que seguem vivendo suas próprias escolhas dentro do mundo em que nasceram. Top of form, bottom of form.